Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho que pode até virar uma série, se vocês gostarem depois, que é o que ninguém te conta sobre o seu desenho. Então, eu sei que tá cheio de informação da internet, tá cheio de vídeo na internet sobre os principais pontos do desenho humano, como tipo de energia, autoridade, perfil, enfim. Só que eu acho que tem algumas coisas que a gente não costuma falar tanto na internet, ou pelo menos não tão abertamente, mas que são super importantes no nosso dia a dia e são super importantes para a gente entender tanto alguns dos potenciais que a gente tem, mas também muito dos desafios que a gente tem. Muitas vezes a gente vê uma característica, por exemplo, o manifestador, ele é o iniciador, e a gente tende a achar que isso só fácil, quando na verdade tem alguns desafios também. Então, esse vídeo é para destrinchar isso um pouquinho mais e, quem sabe, trazer um pouquinho mais de clareza e um pouquinho mais de leveza para os seus dias a dia. Se você não sabe do que eu tô falando, é o teu primeiro vídeo de desenho humano, chegou aqui agora, pode ser interessante você também assistir alguns vídeos mais introdutórios e mais iniciais. Hoje a gente vai falar bastante do tipo de energia, então é muito legal que você gere o teu desenho aqui embaixo gratuitamente e saiba qual é o seu tipo para realmente ver as questões específicas, mas pode ser interessante também você assistir os vídeos específicos que a gente tem aqui para cada um dos tipos, porque isso vai te ajudar bastante. Então, vai ter um dever de casa mais básico antes, ok? Mas, para quem já conhece, então, o próprio tipo, já está um pouquinho mais familiarizada, vem comigo que eu vou falar um pouquinho do que ninguém te conta do teu tipo de energia. Começando, então, com os manifestadores. Os manifestadores são os iniciadores, são as pessoas que vieram aqui para causar impacto, para trazer novidades, para desafiar o status quo. São pessoas que muitas vezes elas têm um impulso, um desejo, uma vontade de agir que é quase incontrolável, assim, é quase instantânea. Então, realmente são essas pessoas que vieram aqui para fazer esse movimento no mundo. Por conta disso, manifestadores têm uma aura que é ousada, que é grande, que é impactante. Às vezes, um bebê manifestador entra num ambiente e a gente já sente aquela presença, mas também tem uma aura que eu gosto de chamar de seletiva, só que você pode encontrar aí na internet como repelente. Eu quero explicar isso um pouquinho para vocês, porque o manifestador, às vezes, ele já tem um pouco de problema com rejeição, e aí ele ainda vai lá e lê essa informação de que a aura dele é repelente, e pode ser super desafiador, ninguém quer ser repelente. Mas o que que isso significa na prática? O que acontece é que, por mais que os manifestadores sejam os grandes iniciadores e eles causem esse impacto, muitas vezes esse impacto ele não vai ser necessariamente bem recebido. O que acontece é que a tua aura, ela tem uma capacidade muito grande de te proteger. Então, a aura manifestadora é uma aura que ela é seletiva. Ela literalmente consegue selecionar quem tem acesso a ela ou não. E a partir do momento que energeticamente essa pessoa ela vai impedir o teu progresso, você é muito capaz de expulsar essa pessoa do teu campo. Então, realmente, quando as pessoas saem da sua vida, é um livramento. Realmente é isso que acontece. Imagina, por exemplo, que você tá lá conhecendo um boyzinho, você tá super animada e a tua mente ainda não sabe que ele pode impedir o teu progresso. E de repente essa pessoa para de te ligar, ela some da tua vida. Muitas vezes é aqui que o manifestador, ele entende aquilo como uma rejeição, quando na verdade não é uma rejeição, é só o seu campo selecionando quem é bom para você e quem não é. Essa aura seletiva também, muitas vezes, até que ela permita que alguém entre no campo dela, pode demorar um pouco, sabe? Muitas vezes não é assim, conheci um manifestador e já entrei no mundo dele, já tenho um livre acesso a ele. Até porque muitas vezes as pessoas, elas inconscientemente, elas querem se aproveitar de um manifestador, desse início do manifestador. Então, não é assim. É comum que um manifestador, assim, quando você chegue na vida dele, você acha que ele é mais reservado. Se você é um manifestador, pode acontecer, por exemplo, das pessoas, depois que elas ficam tuas amigas, falarem: Nossa, eu achei que você era metida, eu achei que você era isso, eu achei que você era aquilo. Por quê? Porque essa é a impressão que muitas vezes a tua aura dá, até que você confie nessa pessoa, abaixe mesmo as tuas barreiras, né, as tuas reservas energéticas, e aí é óbvio que o manifestador é uma pessoa normal, como qualquer outra. Uma das minhas melhores amigas é manifestadora e eu sinto super que eu tenho essa conexão com ela, mas porque a gente já tem essa relação de confiança. Eu nunca li isso em lugar nenhum de desenho humano, mas eu já percebi isso com as pessoas manifestadoras que eu trabalho, que muitas vezes por conta disso
O manifestador sofre tanto quando ele é passado para trás, quando ele é traído de alguma maneira. Por quê? Porque ele confiou naquela pessoa, ele abaixou as reservas dele e mesmo assim a pessoa fez alguma coisa com ele. Às vezes, quando é uma criança manifestadora, a gente sabe que criança manifestadora é normalmente a que tem mais condicionamento do que qualquer outro tipo de energia. E eu acho que vem muito disso também, porque para os pais, muitas vezes a criança baixa a barreira e aí, às vezes, essa pessoa que ela confia muito fala que ela deveria ser de um jeito diferente do que ela é, então ela acredita muito nisso. Então eu já percebi que para quem o manifestador confiou, ele tende a ser mais sensível quando essa pessoa de alguma maneira critica ou passa para trás ou faz alguma coisa que magoa essa pessoa, ok? Mas lembra sempre, você não precisa agradar. Vamos supor, vamos voltar, por exemplo, lá do boyzinho. Ah, então o cara sumiu da minha vida porque ele tava falando que eu falo muito alto, que eu incomodo muito. Aí, de repente, você vai lá e começa a falar mais baixo para essa pessoa continuar na sua vida. Isso é o oposto do que um manifestador deveria fazer. Vocês realmente estão aqui para serem autênticos e para serem grandes líderes, e quando vocês estiverem nesse lugar de autenticidade, as pessoas certas vão te encontrar. Se você assistir o meu vídeo só de manifestador, você vai ver isso, que o manifestador ele era o motorista do trem, então vai lá assistir, porque realmente vai fazer toda a diferença você saber disso. O manifestador, energeticamente, ele não precisa de ninguém, tá? O manifestador, ele se basta. É claro que, de repente, se você é um manifestador com definição bi, tri, ou se bem que eu acho que nem deve existir um manifestador quadripartido, mas se você é um manifestador com definição partida, ou talvez um manifestador com esplênico aberto, pode acontecer de você gostar de estar com outras pessoas, mas a tua aura, energeticamente falando, não precisa de ninguém. Você não é a pessoa que precisa ficar, tipo assim, por exemplo, eu sou uma projetora, eu já preciso das pessoas. Quando eu tô sozinha, muitas vezes eu não tenho energia para fazer nada se eu fico muito tempo sozinha. Eu preciso das pessoas para me movimentar. O manifestador não precisa. E muitas vezes o manifestador vai precisar mesmo ficar sozinho. Só que aí, muitas vezes entra uma dor também de manifestadores em relacionamentos, porque não é porque você não precisa de alguém energeticamente que você não quer ter alguém. E isso, inclusive, muitas vezes tem até mais valor do que se fosse uma necessidade. Por exemplo, se eu tô me relacionando com uma pessoa porque eu preciso dela e eu tô tirando alguma coisa com isso, a minha relação é utilitária. Agora, se eu tô me relacionando com alguém que eu não preciso dela e mesmo assim eu escolho estar com ela, não é uma relação utilitária, é uma relação de amor. Eu acho muito legal o manifestador saber disso, porque às vezes ele se julga por ser tão independente, às vezes ele se julga por se bastar, ele se julga por precisar de tempo sozinho. Quando, na verdade, isso é lindo, essa é a sua missão, essa é a sua trajetória. Você é assim, não tem nada de errado ser assim. E quando você escolher estar com alguém, isso vai ter muito valor, tá? Não é o contrário. Agora vamos falar dos geradores de energia. Lembrando que os geradores são as pessoas que têm um acesso consistente à energia sacral. A energia sacral é a energia da vida. Não é que os outros tipos não tenham, mas o gerador é o único tipo que tem um acesso consistente a isso. Então, o gerador, ele é um gerador de energia mesmo. Se ele sabe cuidar da energia dele, ele gera energia de dentro para fora e ele consegue se autoabastecer. É bem diferente das outras dinâmicas. E o que que acontece? Quando a gente pensa na missão global dos geradores, a gente fala muito do gerador como a grande força de trabalho, as pessoas que vieram aqui para trabalhar, para se movimentar, para estar em ação. Mas não, eu acho que eu já falei isso aqui antes, mas não é de um lugar de, ai meu Deus. Os geradores, então, são os escravos que vão trabalhar enquanto todo mundo vai descansar e se divertir. Não é isso, muito pelo contrário. O gerador que encontra o que ele gosta, que faz o que gosta, que está em movimento, fazendo algo que lhe dê prazer, isso para ele é muito melhor do que ele ficar, tipo, 3 dias olhando para o teto sem fazer nada. Um gerador que realmente encontra a sua paixão, que segue o seu sim sacral, ele vira uma força da vida, ele vira. É muito bonito ver um gerador alinhado, é muito gostoso estar do lado de um gerador alinhado. Então, a gente até fala muitas vezes que se você é um gerador e você está cansado, pode ser que o seu cansaço nem seja porque você não está dormindo quantas horas você queria à noite, ou porque você não está dormindo no meio do dia, mas sim porque você não está fazendo o que você gosta. O gerador que faz o que gosta no dia a dia,
ele gera energia. É tipo, sei lá, sabe quando você vê um cirurgião que fica 18 horas operando uma pessoa e ele não percebe que ele tá cansado até a cirurgia acabar? Daí, óbvio, a cirurgia acaba, ele é um ser humano, ele vai lá e dorme. Mas quando o gerador ele encontra uma coisa que ele ama, às vezes ele nem vê o tempo passar. Ele tem energia para fazer aquilo. E eu não tô falando para vocês não descansarem. É óbvio que vocês precisam descansar. É óbvio que ninguém foi feito para trabalhar, sei lá, 18 horas por dia, todo dia. Não é isso. Mas se você coloca prazer no seu dia a dia, eu te garanto que você vai conseguir entender a força da tua energia sacral. Só que aí também é óbvio que nós, como adultos, a gente tem que fazer coisas que não são tão legais assim. E o teu corpo ele é tão inteligente que ele entende contexto. Então, o gerador, ele realmente consegue ter energia para as coisas que, mesmo que ele não ame fazer, ele entende que são importantes para ele. Vou dar um exemplo que eu gosto de trazer. Eu imagino que ninguém no mundo ame lavar banheiro. Nossa, eu já lavei o banheiro 3 vezes hoje, mas eu gosto tanto de lavar banheiro que eu vou lavar mais uma. Eu acho que não. Mas, se eu entendo que, pô, quando eu entrar no banheiro e ele estiver limpo, eu vou gostar. Quando minha família entrar no banheiro e ela estiver limpa, eu vou gostar. Eu vou lavar hoje e durante uma semana eu vou sentir aquele cheiro gostoso. Isso vai me fazer bem? O teu sacral vai te dar energia para isso. Mas, se para você, mesmo com o contexto, lavar o banheiro ao fim, como é que você pode transformar ou delegar? Então, assim, a gente sempre pensa assim. Por que que eu faço o que eu faço? Vamos supor, eu lavo o banheiro. Isso é negociável? Eu posso parar de fazer isso? Não, eu tenho que fazer. Tá, então tá, eu sei que eu tenho que fazer. Eu posso delegar para outra pessoa? Então, de repente, eu falo pro meu marido: Ó, eu lavo, você lava o banheiro e eu lavo a roupa? Ou o que que você acha da gente contratar uma pessoa para vir aqui uma vez por semana para fazer isso, porque eu não gosto de fazer? Beleza, se eu posso delegar, então eu delego. Agora, se eu não posso delegar, eu moro sozinha, eu não posso pagar alguém e eu preciso lavar o banheiro, como é que eu vou transformar essa atividade em algo que seja prazeroso? Então, eu vou ligar um podcast, eu vou acender uma vela, eu vou pôr uma música, eu vou ligar para uma amiga. O que que eu posso fazer para transformar essa atividade em algo prazeroso? Então, geradores, não é que o dia inteiro você vai ter que ficar, sei lá, bebendo vinho com as suas amigas e só fazendo coisas que são tipo uau de divertidas. Mas como que você traz o prazer e o entusiasmo para as pequenas coisas que você faz? E eu acho que vem muito desse lugar de, entender o porquê você faz o que você faz, trazer intenção para isso, e dois, delegar ou transformar as atividades. Então, como é que eu deixo isso mais prazeroso? E leva isso a sério, sabe? Faz um compromisso com o prazer. Outra coisa é que a grande maioria dos geradores estão muito condicionados a usar a energia deles, não porque é verdade para eles, mas sim para o que dá aplauso para ele. Ao que realmente assim vão fazer com que as pessoas validem ele. Isso começa na infância. Se você nunca parou para pensar nisso, a grande chance é de você estar vivendo a sua vida assim. A maioria dos geradores tem muita dificuldade de falar não. Sabe, estabelecer limite. Quando alguém pede ajuda, falar, não, hoje não, tô cansada, não vou, sabe? Isso é muito difícil para um gerador. Não é porque você dá conta de tudo sozinha que você deveria fazer tudo sozinha, tá? A tua energia, por mais que ela seja abundante, ela ainda assim vai ter as suas limitações. E quanto mais você faz uma coisa que não te nutre, que não te dá energia, que te coloca para baixo, mais o teu sacral vai ficar bloqueado. Eu explico bastante isso também no vídeo de geradores. Então, levem isso muito a sério. Eu ouso dizer que a vida de um gerador, pelo menos a vida original de um gerador, só começa depois que ele aprende a falar não. Só começa depois que ele sai desse papel de querer agradar todo mundo a todo custo, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos geradores manifestantes. Então, o gerador manifestante é um gerador em essência que tem uma herança manifestadora. Então, o gerador manifestante, ele tem a aura de um gerador, ele tem o comportamento principal de um gerador no sentido de que ele está aqui para responder à vida, ele está aqui para seguir o sim sacral dele, ele vai ter energia consistente e sustentável, mas ele tem a capacidade também de iniciação do manifestador. Então, o gerador manifestante, ele é mais rápido que o gerador puro, ele é mais de pegar atalhos, ele é mais multipotencial, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Normalmente é a pessoa que, tipo assim, ela não vai decidir ser contadora aos 16 anos e morrer contadora, tá? Ela vai ter várias experiências, ela vai tentar várias coisas, ela vai se jogar, e se ela não estiver fazendo isso,
talvez tenha alguma coisa errada. Talvez ela não esteja seguindo a verdade dela, porque geradores manifestantes foram projetados para experimentar muita coisa e aí criar algo novo, ter um repertório novo, sabe? Eu tenho uma prima, GM, que para mim ela é a clássica GM, assim. Ela começou acho que umas 3 ou 4 faculdades e não terminou nenhuma. Uma hora ela era artista, outra hora ela era tatuadora, outra hora ela era designer. Ela fez muita, muita coisa. E eu lembro que algumas pessoas mais conservadoras da família falavam: Nossa, ela não termina nada que ela começa, sabe? Tipo, o que que vai ser e tal. E hoje ela criou um método dentro do trabalho dela que não existia antes e que une tudo que ela já fez na vida em uma coisa só. E ela virou, tipo, o orgulho da família. E pra mim, eu olho isso e eu falo, gente, ela era muito GM, sabe? Tipo, começa uma coisa, já aprendi, já peguei o que eu tinha pra fazer aqui, não vou ficar 4 anos. Se em um ano eu peguei o que eu tenho que fazer aqui, eu já vou pra próxima, eu vou pra próxima, eu vou pra próxima. E depois você cria algo novo, algo que não existia antes. Eu fico até animada de falar isso, porque eu acho incrível. E aí, vou até usar para todos os GMs aquela frase do Steve Jobs, que é: a gente não conecta ponto olhando para frente, a gente conecta ponto olhando para trás. Então, se um GM segue as paixões, o sim dele, o que ele está sentindo, ele é fiel à verdade dele, um dia ele vai entender por que que ele teve que passar por tudo que ele passou na vida. Mas não vai ser antes. Então, não vai ser no momento que eu estou largando a faculdade que eu vou pensar assim: ah, tô largando a faculdade agora porque daqui 10 anos eu vou criar uma coisa nova. Não é assim que funciona, tá? Então a gente tem que confiar no processo, a gente tem que confiar na nossa sabedoria interior, na nossa estratégia, na nossa autoridade, se você estiver seguindo as suas paixões. O que é verdade para você, o que é verdade para o teu coração, você vai chegar lá. E um dia você vai conectar os pontos, tá? Claro que é um desafio seguir, né? Então é um desafio ouvir todo mundo falando que se você não terminar a faculdade, você não vai ser nada na vida. Mas e aí você fala, não, bater no peito e falar, mas eu sei para onde eu tô indo. É um desafio, mas como GM, você foi feita para isso. Então, se tem uma pessoa que é capaz de fechar o ouvido para o que estão falando e seguir o próprio caminho, é você. Então, também não existe esse tipo de erro no universo. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante de falar, é que quando a gente vê um GM adulto, para o mundo corporativo, para o jeito que a gente trabalha hoje, seja se você trabalha numa empresa, a quantidade de horas que você tem que trabalhar, ou seja, se você, tipo, trabalha igual eu, né, nas redes sociais, a quantidade de conteúdo que a gente tem que produzir, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer, quando a gente olha um GM, se tem uma pessoa que dá conta, é um GM, tá? A não ser que você esteja fazendo uma coisa que você não gosta, daí realmente não vai rolar. Agora, quando a gente pensa na tua infância, colocar um GM numa sala de aula e pedir para ele ficar 5 horas sentado, ouvindo uma senhora falar com a vozinha assim sobre uma coisa que você não tem interesse, putz, isso é muito difícil. Eu lembro dos meninos da minha sala, que hoje eu sei que são GM, que não conseguiam parar quieto na cadeira, sabe? Eu sentava na frente de um menino que ficava puxando meu cabelo, ele ficava dava para ver a eletricidade correndo. Eu falava, gente, fica quieto, né? Eu, a projetora, querendo prestar atenção. Hoje eu vejo assim que o quanto de diagnóstico de tipo hiperatividade, TDAH que deve ter sido dado errado para GM, porque vocês não foram feitos para ficar sentado numa sala de aula ouvindo uma coisa que vocês não têm interesse, vocês têm energia, vocês têm movimento. Então, imagino que deve ter sido uma infância desafiadora nesse sentido. Fora que GM tem muito condicionamento, né, de, tipo, começa o balé, já quer ir pro futebol, já quer ir pro karatê, e aí normalmente os adultos ficam, tipo assim, isso tá errado, você tem que continuar fazendo o que você estava fazendo, e isso não é legal para um GM. Então a gente até fez um post lá no Instagram do projeto que falava isso, tipo, se você é GM, não é que você desiste de tudo fácil, é que você percebe mais rápido o que não é para você, quando um ciclo já se encerrou, quando você já adquiriu tudo que você tinha para adquirir. Às vezes, por exemplo, é muito normal um GM não terminar livro. Começa um livro e tipo, meu, já peguei a essência, não vou terminar. A não ser que você tenha um coração definido e às vezes se force a terminar, mas aí também recomendo que você se libere desse acordo, porque vocês pegam as coisas mais rápido. Vocês não precisam fazer o ciclo completo de aprendizagem, entre aspas, que a maioria das pessoas precisa. Importante lembrar também que GM faz as coisas muito diferente da maioria das pessoas. A gente vê muito isso em criança. Como o GM está aqui para pegar atalhos, para entender como ele pode fazer de um jeito diferente que vai levar ele mais rápido a algum lugar e como ele é multipotencial,
Às vezes, eu tenho dois sobrinhos que são gêmeos. Às vezes você olha a criança brincando e de fora, assim, dá a impressão que é um caos aquilo, sabe? Começa a fazer uma coisa aqui, aí vai fazer outra aqui, aí vai fazer outra ali, aí você vê, tipo, nossa, você fala, gente, não é possível que ele tá se organizando no meio disso aqui. Mas é assim que GM funciona. E quanto mais eles têm essa liberdade para ter o caos interior na infância e testar a maneira de fazer as coisas, mas quando eles crescerem, eles vão fazer isso com mais facilidade. E é isso muito que o GM traz. O GM vai muito rápido, porque ele sabe pegar atalho, ele consegue colocar intensidade numa coisa. Então, às vezes é uma pessoa, tipo assim, que começou a trabalhar na internet e em um ano já desponta. Por quê? Porque conseguiu treinar tanto, tem tanta essa coisa de como fazer que vai mais rápido. Pode ser muito desafiador para o GM, os pontos que ele tem que lembrar que ele é gerador, tá? Então, vocês estão aqui para responder a vida. Às vezes, eu acho que o responder a vida pode ser mais desafiador para GM do que para gerador, porque como vocês têm um impulso da iniciação, dá a falsa sensação de que você pode sair iniciando, quando na verdade você está aqui para responder. Tem vídeo só de como responder a vida aqui no canal, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, mas não esquece de informar também. Isso dentro do desenho humano divide opiniões, se GM tem que informar ou não. Pela minha experiência, tua vida vai ser bem mais fácil se você aprender a informar, tá? Já ouvi isso de aluna, já ouvi isso na prática. Quando você, por exemplo, namora um GM, é muito comum a pessoa fazer o que dá na telha e esquecer de te contar, esquecer de te incluir nos planos. E a pessoa que tá ali do teu lado se sente muito deixada de lado. Isso acaba trazendo um conflito para o relacionamento, briga. Então, o GM, ele também quer sentir a paz, que é a assinatura genética do manifestador. Então, informar as pessoas que vão ser impactadas pela atuação vão te ajudar muito. É legal você fazer isso pelas pessoas, porque vocês também causam impacto, tá? Então, o GM, ele vai ter os dois desafios, tanto de responder, porque como ele tem muita energia e muito poder de iniciação, às vezes ele só vai querer iniciar direto, mas também ele vai ter o desafio de aprender a informar, que não é natural para ele, mas que vai trazer muita paz se ele fizer. Então, assiste os dois vídeos de estratégia, tanto do responder a vida quanto do informar, porque eu acho que vai ser bom para você aprender a fazer os dois. Agora vamos falar dos projetores. Eu sou projetora, a Ju é projetora. A gente tem muita aluna projetora, eu sei que muitos de vocês são também. Acaba que projetor ama estudar desenho humano. Aliás, o projetor ama estudar qualquer coisa que ajude ele a entender o mundo, entender as pessoas. Por quê? Porque como a gente é muito influenciado pelas pessoas ao nosso redor, pela aura das pessoas ao nosso redor, entender como as coisas funcionam faz com que o projetor lide melhor com todas as influências que ele recebe. Então, só relembrando, o projetor é o guia, é o quem traz a orientação. Então, a nossa aura é muito focada no outro, é capaz de penetrar o campo do outro e absorver informações para que a gente possa orientar essa pessoa com muita empatia, tá? Esse é o grande dom do projetor. Então, o projetor ele enxerga as pessoas melhor do que elas mesmas. Só que como a nossa aura ela é voltada para fora, a gente é muito bom em ver o outro, em ver onde o outro tá errando, em ver o que o outro podia estar fazendo diferente, ver o potencial do outro, mas você mesmo é um ponto cego, muitas vezes. Eu nunca conheci um projetor que não precisou passar por um processo de, tipo, autodescoberta, autoestima, porque a gente tem muita dificuldade de ver os nossos dons e os nossos talentos. Eu já li em algum livro de desenho humano, que eu não vou lembrar qual, não vou lembrar o nome da autora, mas essa frase me marcou, que ela falava assim que os projetores são tipo as borboletas do mundo. Uma borboleta, ela pode ser um dos seres mais lindos do mundo, ter a asa mais linda, mas ela nunca vai ver as próprias asas. E aí é claro que a gente pode ir fazendo esse trabalho, pode ir, por exemplo, usando os pontos do desenho humano para se relembrar, para descobrir os seus dons, para se autovalidar. Mas vai ser difícil você se ver por tudo que você é, sabe? Por essa questão da tua aura ser tão voltada no outro. A gente tem que se lembrar sempre de quem a gente é, do nosso valor, tá? E uma dor inquestionável, eu tava falando disso lá no Instagram outro dia também. Nunca conheci um projetor que conseguiu superar totalmente a dor da gente não ser tão produtivo quanto todo mundo é. A gente se lembra e se lembra e se lembra que você tá aqui mais para ser do que para fazer. Mas mesmo assim é muito fácil cair no condicionamento, porque também a gente é muito influenciado pelo mundo ao nosso redor, e o mundo ao nosso redor
valoriza muito o que você faz. Normalmente é a primeira coisa que você pergunta para uma pessoa, sabe? Quando você está conhecendo ela. E aí, o que que você faz da vida? Ainda é uma coisa muito forte na nossa sociedade. E o projetor, ele vai ter a dificuldade de não saber a hora de parar, de não saber a hora que ele já fez o suficiente. Então, lembrem disso sempre, que você precisa de pausa, que quanto mais você estiver bem, mais magnético você vai estar. Projetor cansada, projetor que repele convite. Lembra que para você o descanso é produtivo. Lembra que você vai ter dificuldade de saber a hora de parar. Então, crie estratégias para saber, né? Então, coloca limites para você mesmo. Conhece o teu corpo. Por exemplo, para mim, quando meu olho começa a ficar cansado, é quando eu percebo, tipo, putz, estou passando do limite. Ou quando eu escuto uma vozinha, para mim, eu conheço a voz, que, tipo assim, eu tô percebendo que eu tô cansada, eu quero parar para ir descansar, e ficam, tipo, só mais um parágrafo, só mais um vídeo, só mais uma aula. Aí nessa hora, tipo, tem que ter uma disciplina interior de falar, não, vou deixar para amanhã, sabe? Isso é muito importante, a gente conhecer os nossos próprios limites. Se você trabalha em empresa, tenta fazer as pausas. Dorme na hora do almoço se você trabalha de casa, vai tomar, tipo assim, vai para a copa, nem toma café, nem leva seu celular, mas fica um pouquinho em silêncio, fica um pouquinho sozinho. Se você puder na hora do almoço e tomar um sol na rua, tente fazer essas pausas. Quando chega em casa, né, de um dia de trabalho, vai tomar um banho, imagina a água levando tudo que você adquiriu durante o dia. Tem um comando que eu gosto de fazer no banho que eu sinto que me limpa, que eu falo assim: água divina da Mãe Celestial, tipo, leva tudo que não for meu. Tipo, eu vou ficar só com o que é meu. E se você acreditar, né, imaginar, realmente imagina as coisas indo embora para você ficar só com o que é teu e assiste os vídeos de projetores que tem vários aqui para levar isso pro teu dia a dia. Uma coisa que eu acho que toda criança projetora já passou é a sensação de não ser vista na infância. Então, da gente achar que a gente é invisível, é, provavelmente você vai ter alguma memória aí de você com amigos, ou na sala de aula, ou numa mesa cheia, tentando falar e ninguém deixando você falar, ou você fala alguma coisa e ninguém escuta, daí a pessoa do teu lado fala a mesma coisa e o crédito fica com ela. Isso acontece muito com criança projetora. Às vezes a gente até tenta chamar a atenção por conta disso, mas quanto mais você encontrar as pessoas que querem te ouvir, mais você vai se sentir vista e reconhecida. Uma das coisas que mais me mostrou isso na prática foi esse canal aqui no YouTube, sabe? A quantidade de mensagens que eu recebia no começo, falar para quem quer te ouvir, falar para quem está interessado, isso é cura para o projetor. A gente não pode ficar gastando a nossa saliva para quem não tem interesse no que a gente quer falar, tá? Isso é muito importante. Hoje mesmo, conversando com as meninas da nossa equipe, né? E aí, a gente estava falando de uma história de uma pessoa que era projetora e tentou levar o desenho humano para alguém que não queria saber, uma amiga dela, e elas acabaram perdendo a amizade. É isso que acontece quando o projetor dá conselho para quem não quer ouvir. A gente tem que entender que a nossa aura penetrante, quando penetra sem consentimento, viola o campo do outro, né? É uma violação, é uma invasão. Fala para quem quer te ouvir, sabe? Cria essa comunidade, igual a gente criou aqui. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa que eu acho que é muito importante todo projetor saber, que a tua sensibilidade, a tua capacidade de sentir, ser influenciada pelos ambientes, pelas pessoas e pegar tudo para você, não é fraqueza, é força. Realmente, assim, a sensibilidade, ela é uma força. Você conseguir se colocar no lugar do outro, você conseguir entender o outro, você ser mais sensível. Isso, para mim, é uma das coisas mais, uma das forças mais lindas do universo, tá? Então, não se vitimize nunca por ser assim. É um presente, é um dom poder se colocar no lugar das pessoas. Eu falei isso também na aula de estratégias de projetor, né? Que é sobre receber o convite. Mas às vezes a gente acha que a gente precisa ser convidada todos os dias, sabe? Todo dia tem que receber um convite. Só que às vezes um convite é o que já muda totalmente a sua vida, tá? Como projetor. Então, claro, não se esconda. O convite é responsabilidade tua também, de você estar magnético, cuidando da tua energia, de você estar colocando a tua visão única no mundo, de você ter uma vitrine para as pessoas te encontrarem, para elas poderem te convidar. Às vezes é o ego que quer um super convite, ou quer convite toda hora. Mas o projetor às vezes é um convite que vai fazer ele viver a vida do sucesso dele, ou um convite que vai virar vários outros convites depois, tá? Então, levem isso em consideração.
Agora, se você é refletor, né? Um 1% da população, os místicos, os conectados com o universo, com as estrelas, com a lua, os que refletem tudo de volta. Uma coisa que até eu demorei para descobrir dentro do desenho humano é que às vezes um refletor vai parecer ter mais energia do que um projetor, por exemplo, é contraintuitivo. E muitas vezes ele tem mesmo, sabe por quê? Porque como o refletor ele é muito impactado pelos trânsitos do céu mesmo, o teu mapa muda. Se você tiver o hábito de ver todos os dias o seu mapa de desenho humano, da combinação do que está vindo do céu com o teu, você vai ver que um dia você é GM, outro dia você é projetor, outro dia você é gerador, sabe? Muda muito. E é claro que em essência você é um refletor, mas o refletor ele nunca é o mesmo todos os dias, muda muito. É muito legal se você estiver disposto a lidar com isso. Agora, eu imagino que seja um desafio viver num mundo igual ao nosso, sendo refletor, porque se às vezes eu acho que eu. Às vezes eu já tenho a sensação de que eu fui deixada aqui, que uma nave espacial me esqueceu e sei lá, que eu não sou desse planeta. Eu imagino que um refletor, então, deve sentir isso 10 vezes mais, tá? Então, não espere muito que as pessoas vão necessariamente entender o que você está passando, igual você entende elas, tá? Porque o refletor, ele tem essa capacidade de refletir, então muitas vezes ele entende o que as pessoas estão passando. A Ju falou isso no último vídeo e eu vou reforçar aqui. Se você sentir que faz sentido para você, entra no nosso post do Instagram que a gente colocou, encontra sua BFF original, e troca com outras refletoras, sabe? Porque provavelmente você não vai ter outros refletores na tua família, na tua escola, no teu trabalho. Então, encontra essas pessoas, troca figurinha com elas. É muito legal isso quando a gente tem essa validação de outras pessoas também, né? Mas confesso que não espere tanto que os outros tipos necessariamente vão entender o que você está passando, tá? Existem alguns pontos no desenho humano que eu acho muito difícil quem tem entender quem não tem. Por exemplo, centro G definido versus centro G aberto, que um refletor necessariamente tem. É muito difícil uma pessoa de centro G definido entender o que se passa numa pessoa de centro G aberto, mas muito difícil, tá? Então, não culpe as pessoas por isso também. Elas literalmente não conseguem entender. E aonde a gente tem definição, é difícil a gente ser empático. É mais difícil, tá? Outra coisa que eu gostaria que todo refletor soubesse é que vocês não são Maria vai com as outras, ou invejosos, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Simplesmente é uma dinâmica da aura. Eu já ouvi uma história uma vez da Karen Curry Parker, que é uma das nossas professoras, ela contando que acho que era a filha dela fez uma tatuagem, e aí a amiga foi lá e fez a mesma tatuagem, e a filha ficou tipo, puta, como assim, sabe? E aí a Karen foi ver o desenho da menina, ela era uma refletora. Aí ela explicou pra filha dela, tipo assim, ela só tá refletindo de volta o que você tá passando pra ela, é normal, não é inveja, não é falta de personalidade, nada disso, faz parte da dinâmica. Mas é legal você saber disso como refletor, porque você vai se tornar as pessoas que você convive. Se você é contra a maconha e namora um maconheiro, em um ano você vai estar fumando maconha, sabe? Se você, sei lá, não valoriza uma coisa e depois começa a andar com quem valoriza outra coisa diferente, você vai ser influenciado por isso. Então tenha isso em consideração de sempre pensar, eu quero me tornar essa pessoa, porque até para quem não é refletor, quando a gente passa muito tempo com alguém, a gente se torna um pouco daquela pessoa em resultado. Então, sempre que você estiver em um ambiente ou com algumas pessoas, tenha esse radar de tipo assim, eu admiro essa pessoa a ponto de, se daqui 2 anos eu estiver mais parecida com ela, eu vou gostar de quem eu sou. Isso tem que estar muito claro. Se você se relaciona com alguém que você não gostaria de se tornar essa pessoa como consequência, eu já terminaria, eu já pararia. Isso é uma coisa que também eu gostaria que todo refletor soubesse. Você tem o direito de sair dos ambientes que você não gosta. Você tem o direito de sair das rodas que você não gosta. Se você não gosta de quem você é, quando você está em algum lugar, ou com alguma pessoa, ou fazendo algum hábito, isso não deveria estar na tua vida, tá? E aí, meus amores, chegamos ao fim desse vídeo. Se vocês gostaram e quiserem que vire uma série, então, eu vou fazer isso para autoridade, vou fazer isso para perfil, vou fazer isso para centros, avisem, senão a gente busca um outro tema para trazer aqui. Conta nos comentários qual é o seu tipo de energia, se fez sentido para você. Se você tem o desejo de mergulhar mais fundo no teu desenho humano, a gente tem o mapa original. O mapa original é um guia com
mais de 100 páginas, vai depender do teu desenho, mas vai aproximadamente 100 páginas sobre você. Ele é mais do que um documento de desenho humano. Eu acho que o mapa virou um guia, uma bússola, sabe? A gente recebe muito feedback do tipo, não sabia o que fazer, li o meu mapa e encontrei a resposta, mas também li o meu mapa e me apaixonei por mim mesma. Até me emociona um pouco, porque eu acho que foi uma das coisas mais legais que a gente criou e um dos presentes mais legais que a gente deixou para o mundo, para quem quer conhecer o próprio desenho com profundidade, mas também com calma. É um documento que vai ser seu para a vida toda. Tem todas as informações de desenho humano que você precisa. Tem tipo, tem autoridade, tem perfil, tem centros definidos e abertos, tem canais, tem cruz de encarnação, tem sentido mais forte, tem ambiente, tem perspectiva, tem motivação, tem um monte de coisa lá para você descobrir mais sobre você e para você viver cada vez mais uma vida que seja alinhada, uma vida que seja mágica, uma vida que seja extraordinária, uma vida que seja original, a vida que só você veio aqui viver. Então, muito obrigada por chegar até o fim desse vídeo. Se vocês quiserem, a gente se vê nas redes sociais, nos próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários também o que vocês querem ver, que a gente vai amar saber. Beijo!